Você sabia que o Gustavo Gomes quase foi parar no Flamengo quando chegou ao Brasil? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou detalhes sobre essa história. Quero contar também o que há de verdade em relação ao possível patrocínio da BMW no São Paulo. Vou responder também sobre Diego Costa, que parece já ter um acerto encaminhado com o seu próximo clube. Atualizações sobre a vitória do Flamengo contra o Botafogo, mesmo com o time de júniores. E boa audiência para Record na televisão. Para completar, te explico sobre Fernandinho, o Atlético Paranaense, que Mário Celso Petralha disse a esse respeito. Vou falar ainda sobre o estrago que as seleções vão causar nos elencos em 2021 no futebol brasileiro. E por último, Messias, o mais novo reforço do Ceará. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Só lembrando que nos vemos também no meio da tarde de hoje com um vídeo a partir das 8 horas da noite com o programa do Nicola. Antes de começar as informações, só dá mais uma olhada nessa dica importante. Passando para dizer que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, entre vários outros clubes pelo mundo. Na 1xBet os lucros podem ser grandes, os pagamentos são rápidos e o método de apostas na internet é extremamente confiável. Quer mais? Então saiba que na 1xBet você vai poder apostar em vários outros esportes, além dos esportes, aumentando suas chances de ganhar. Os principais campeonatos de futebol do mundo estão na 1xBet e todo dia é dia de apostar. Então faça agora mesmo sua aposta na 1xBet. E tem boa notícia para você que é iniciante. Se você perder sua aposta, a casa te retorna até $10. Pegue o link da 1xBet na descrição desse vídeo e usando o meu código promocional Nicola, você ainda vai ter o dobro do valor do seu depósito. Então é isso. Bora lá apostar e boa diversão para você com a 1xBet. Bora começar o vídeo falando sobre Messias, mais novo reforço do Ceará, o 13º para a temporada. Vou repetir, o vovô garantiu, o 13º reforço, trata-se do zagueiro Messias, 26 anos de idade, que era pretendido também pelo Bahia, fez boa temporada passada pelo América. O Bahia e o Ceará haviam feito uma primeira proposta, o América recusou ambas, o Messias pediu para ser negociado e enfim houve acordo na noite dessa quarta-feira. O Ceará vai pagar R$2 milhões por 65% dos direitos econômicos, 50% comprados junto ao América e mais 15% comprados junto a um investidor. O Messias vai assinar contrato até dezembro de 2023, mostrando o poder econômico e também financeiro do Ceará. Entre os 13 reforços já apresentados, os mais importantes, Steven Mendonça, que já fez sucesso, inclusive no próprio Bahia, Ione Gonzalez, atacante que também mandou bem nos tempos de Fluminense, e Jael, ex-atacante da Portuguesa e do Grêmio. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Messias chegou a subir com o América para a primeira divisão em 2007, ou melhor, 2017 e 2020, no total foram 156 jogos com a camisa do Coelho. Bora falar agora sobre o estrago que as seleções vão causar nos elencos de futebol do Brasil ao longo da temporada de 2021, com jogos das eliminatórias e também da Copa América. O Rafael Cota fez um levantamento que constatou que os principais jogadores de futebol do país podem desfalcar seus times por até 23 jogos. Isso equivale a mais de um turno do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, um turno equivale a 19 rodadas. Como é que vai funcionar essa ausência por causa de convocações para a Copa América e eliminatórias? Serão 19 jogos do Campeonato Brasileiro que vão coincidir ou com eliminatórias ou com Copa América. Tem mais jogos de ida e volta da Copa do Brasil na terceira fase, os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil, além do jogo de ida da semifinal também da Copa do Brasil. Somando tudo isso, a gente chega a 23 partidas de ausência. Só para citar um exemplo, o Flamengo possivelmente vai ter jogadores convocados para seleções. Um exemplo é o Isla, que pode desfalcar o Flamengo nessas 23 datas. Era também por isso que o departamento de futebol do Flamengo era extremamente favorável à contratação do Rafinha, para ter uma reposição à altura. Mas dizem que foi por causa do aspecto financeiro, há quem garanta que foi a questão política e o Rafinha não foi contratado. O Flamengo que prepare um bom substituto, seja ele o João Lucas ou o Mateuzinho, porque esse lateral direito reserva vai ser bastante utilizado ao longo da temporada de 2021.
Bora falar agora sobre Fernandinho, volante prestes a completar 36 anos de idade, vive os últimos meses de seu contrato com o Manchester City e já está meio claro que o Guardiola e o City não oferecerão a prorrogação do vínculo. Até por isso, a cada dia mais cresce o rumor de que o Fernandinho virá o futebol brasileiro e os principais candidatos parecem ser os dois Atléticos, o Paranaense e o Mineiro. O Mineiro, por conta da questão financeira, está em busca de um volante e teria capacidade para oferecer talvez o melhor salário em território nacional para o ex-jogador da seleção brasileira. Já o Atlético Paranaense teria a ver com uma questão de volta ao clube que o revelou. Fernandinho nunca escondeu a ligação que tem com o Furacão. Conversei com Mário Celso Petralho, o homem que manda no Furacão, durante essa quarta-feira, em meio ao programa do Nicola. Tinham me perguntado a respeito do Fernandinho, mandei um WhatsApp para o Petralha, perguntando o que há de verdade em relação a uma proximidade, a uma negociação mais quente entre o Atlético Paranaense e o Fernandinho. E a resposta do Petralha foi fake news. O homem que manda no Atlético garante que há uma enorme distância a ser percorrida entre as negociações para que de fato o martelo seja batido. E a grande questão é financeira. Fernandinho ganha pelo menos 2 milhões de reais por mês no Manchester City. O teto salarial no Atlético Paranaense hoje gira entre 150 e 200 mil reais mensais. E o Atlético tem sido enormemente criterioso em relação a esse salário, não costuma abrir exceções. Será que abriria para o Fernandinho, jogador de Copa do Mundo, de seleção, com histórico dentro do clube? Essa pergunta a gente deve ter somente em mais algumas semanas. O que eu imagino e queria dividir essa minha opinião com vocês é que o Fernandinho jogaria em qualquer clube do futebol brasileiro como titular. Pode escolher aí, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Para mim o Fernandinho jogaria, chegaria e já sairia jogando. Quero falar agora sobre a vitória do Flamengo com o time de Júnior em cima do Botafogo 2-0 na noite dessa quarta-feira pelo Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Rodrigo Muniz e Hugo Moura. Rodrigo Muniz, que chegou ao 5º gol em 5 partidas, é o artilheiro do Campeonato Carioca, atacante mineiro de só 19 anos de idade, nasceu em São Domingos da Prata e está vivendo um momento bastante bacana, aproveitando as oportunidades que vêm sendo dadas a ele. Ele nem começou o jogo como titular, entrou no lugar do Pedro, que saiu machucado, e pouco depois acabou marcando o gol que abriu o placar. O Flamengo foi quase sempre superior, algumas mexidas feitas pelo Botafogo no segundo tempo até deram a impressão de algum equilíbrio, até que o Hugo Moura apareceu para fazer o gol da vitória do Flamengo, que garantiu ao rubro-negro liderança isolada do Campeonato Carioca. São 12 pontos conquistados, frutos de 4 vitórias e apenas uma derrota. Aos pouquinhos o Flamengo vai reincorporando atletas titulares e o Rogério Ceni está voltando para comandar o time titular, o time principal, aproveitando uma maior pré-temporada. Foi a fórmula que o Flamengo encontrou para não exigir demais dos seus jogadores, que tiveram um fim de temporada bastante estressante com a conquista do título do Campeonato Brasileiro. Só antes de mudar de assunto, queria falar um pouquinho sobre a audiência de Flamengo e Botafogo. O Clássico no Rio marcou 16 pontos de média de audiência no Grande Rio. Foi a maior audiência desde que o Campeonato Carioca passou a ser transmitido pela TV Record. O maior índice havia sido no Flamengo e Nova Iguaçu, com 14 pontos na oportunidade. Esse time bem parecido do Flamengo, até com menos titulares, foi capaz de fazer 14 pontos de média. Nessa quarta-feira, 16 pontos de média, com picos de 19. A liderança ficou com a Globo, que com a novela e o filme Velozes e Furiosos 8, registrou média de 23 pontos. Agora responder a uma pergunta que surgiu durante o programa do Nicola, não sei de onde tiraram, mas pelo menos umas 5 pessoas quiseram saber o que havia de verdade em relação à BMW se tornando a patrocinadora master do São Paulo. Assim que acabou o programa do Nicola, até fui pesquisar na internet, não encontrei absolutamente nada. De qualquer maneira, fiz a pergunta para o Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo e o cara que era até pouco tempo, por quase 12 anos, diretor de marketing do Tricolor, um cara muito habituado a esses assuntos. Foi, por exemplo, do Júlio Casares a decisão de abrir mão de 5 dos 9 contratos de patrocínio na camisa, tudo porque ele entendia que os valores pagos eram muito baixos. Ele vai preferir ter uma camisa limpa do que oferecer acordos pontuais ou acordos mais longos por valores pequenos. Pois bem, vamos falar a respeito da BMW. Perguntei para o Júlio se de fato a marca de carros importada estava disposta, estava negociando para ser patrocinadora master do São Paulo, e a resposta foi não, que não existe nenhuma negociação com a BMW. Na última segunda-feira, durante o programa do Nicola, o Júlio chegou a dizer que conversa com algumas empresas, no plural, algumas alternativas tanto para o patrocínio master quanto para outras propriedades, mas a BMW não faz parte desse grupo.
Até perguntei para uma outra pessoa especialista em marketing esportivo e essa pessoa me afirmou que de fato não faz muito sentido ver a BMW estampando sua marca num time de futebol. O futebol não é um esporte que a BMW costuma patrocinar, ela prefere, por exemplo, segmentos muito mais específicos, de maior poder aquisitivo, como o hipismo e o golfe. Bora falar agora sobre o atacante Diego Costa, livre no mercado desde a virada do ano, quando rescindiu seu contrato com o Atlético de Madrid. Você soube primeiro no canal do Nicola que Palmeiras e São Paulo fizeram propostas oficiais ao Diego Costa, ou pelo menos tentaram entender as condições do negócio para tentar chegar a alguma conclusão. Se assustaram com a pedida de 4 milhões de euros do centroavante brasileiro barra espanhol. E de acordo com o jornal Mundo Deportivo lá da Espanha, o Diego Costa tem um princípio de acordo com o Benfica. O que significa isso? Que as partes já se acertaram verbalmente, falta agora colocar no papel para que o Diego Costa se torne reforço do Benfica a partir da metade do ano. Vale a lembrança de que nesse momento a janela de inscrições em Portugal está fechada. E o Diego Costa, que pedia mais na Europa do que pedia no Brasil, vai acabar fechando com o Benfica exatamente pelos valores que queria no futebol brasileiro. Os 4 milhões de euros por temporada. Serão 3 milhões de euros em salário, mais 1 milhão de euros em luva. Tudo isso num contrato de 3 anos de duração. Como é que funciona? Ele vai ganhar 3 milhões de euros por temporada de salário e mais 3 milhões de euros de luva, que serão pagos ao longo de cada um dos anos do contrato. Você divide esses 3 milhões de euros por 3 anos de contrato e vai sobrar 1 milhão de euros de luva para cada um dos anos. Se você não entendeu nada, vou resumir. Ele vai ganhar 4 milhões de euros por temporada entre salários e luvas. Era exatamente o que o atacante pedia, por exemplo, para Palmeiras e São Paulo. Os clubes brasileiros alegavam que não tinham capacidade financeira para pagar tanto. O Benfica pode, até porque a moeda em Portugal é muito mais acessível do que para nós. Eles vivem com o euro, a gente vive com o real, que está super desvalorizado em relação a qualquer moeda estrangeira. E diante desse cenário, o Diego Costa está muito perto de ser anunciado como novo reforço do time de Jorge Jesus, se é que o JJ vai ficar para o próximo ano. Bora fechar o vídeo com uma informação importante e exclusiva. Gustavo Gomes, autor do gol do Palmeiras no empate 1 a 1 com o São Bento, na noite dessa quarta-feira, quase virou jogador do Flamengo. Isso se deu quando ele ainda defendia o Milan e foi contratado pelo Palmeiras. A história é bem curiosa e interessante e vou tentar dar todos os detalhes possíveis. O Gustavo Gomes havia sido descoberto pelo Flamengo e havia iniciado negociações por um empréstimo com opção de compra. O fato de o Leonardo ser o dirigente do Milan na oportunidade e ter uma enorme relação com o Flamengo contava a favor do rubro-negro. Foi então que surgiu o interesse do Palmeiras e o Alexandre Matos, que era o diretor de futebol do Palmeiras na época, resolveu atravessar o Flamengo se utilizando de uma questão interna. É que o Lucas Barrios, atacante da seleção paraguaia, era muito próximo do Gustavo Gomes. Ao descobrir isso, o Alexandre Matos colocou o Barrios para ligar para o Gustavo Gomes e ele mesmo participou dessa conversa, apresentando as condições do Palmeiras, dizendo que queria muito contar com o Gustavo Gomes. O Palmeiras teria que oferecer alguma coisa a mais em relação ao Flamengo para levar alguma vantagem. E foi aí que o Alexandre Matos sugeriu um empréstimo com obrigação de compra por parte do Palmeiras. O Palmeiras ofereceu 1,5 milhão de euros pelo empréstimo e mais 4,5 milhões de euros pela compra em definitivo, que já estava combinada assim que o Gomes desembarcou no Brasil na metade do ano de 2018. Ou seja, o Gustavo Gomes custou 6 milhões de euros, valor considerado alto na época, mas hoje considerado até baixo pelo ótimo futebol que o paraguaio representa ou apresenta. Para mim, o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro em atividade no futebol nacional. A curiosidade em relação ao Flamengo é que o Flamengo não conseguiu contratar o Gomes na metade de 2018 e quando o Palmeiras efetuava a compra em definitivo na metade do ano de 2019, o Flamengo começava a pensar que reforço contrataria para a zaga. 6 meses depois acabou pagando 7 milhões de euros no Léo Pereira, ou seja, o Léo Pereira chega ao Flamengo por 1 milhão de euros a mais do que aquilo que o Palmeiras desembolsou no Gustavo Gomes. Não tem a menor comparação entre o Léo Pereira e o Gustavo Gomes. E olha como o mundo dá voltas. Cheguei a cornetar o Palmeiras há algum tempo atrás, porque o clube havia gastado um pouco mais com o Carlos Eduardo do que o Flamengo desembolsou com o Bruno Henrique. Não dá para comparar o desempenho dos atacantes. Mas quando o assunto é zagueiro, o Palmeiras mandou muito bem e o Flamengo foi mal demais com o Léo Pereira, que tem atuado no time reserva, no time júnior do rubro-negro, enquanto aguarda por propostas. Veio uma proposta do exterior da Turquia por um empréstimo, proposta considerada ridícula pelo Flamengo, valor muito abaixo desses 7 milhões de euros. Vai ser bem complicado para o Flamengo recuperar
tamanho investimento, enquanto o Palmeiras certamente, quando quiser, vai conseguir negociar o Gustavo Gomes por valores bem superiores a esses 6 milhões de euros. Ah, só para arrematar sobre o Palmeiras, mais duas informações. Ademir segue em pauta no Verdão, outros dois clubes brasileiros também tentam a contratação do atacante do América, um deles é o Atlético Paranaense. O que eu entendi é que o Ademir prefere jogar no Palmeiras e a possibilidade de o martelo ser batido nessa quinta-feira é bastante grande. Para completar, queria contar sobre Gabriel Veron. Fernando Fernandes, jornalista da TV Bandeirantes, afirmou que o Veron está indo para um time de Manchester por 50 milhões de euros. Fui checar essa história com o Palmeiras e também com o staff do jogador. Ambos asseguraram que não existe qualquer negociação e que esse valor de 50 milhões de euros está super valorizado, que no máximo 30 milhões de euros já seriam suficientes para que o Palmeiras e para que os staff do jogador aceitassem qualquer condição ou qualquer oferta vinda, seja do Manchester City ou do Manchester United. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria trazer no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e a partir das 8 da noite com o programa do Nicola, que terá como entrevistado Jorge Cajuru. Espero por vocês. Até lá. Tchau, tchau.